Então, dentro dessa campanha, ao longo das semanas, Bispo Rodovalho tem trazido no Sara Play uma sequência de palavras sobre a quarentena, né? Hoje é uma palavra muito usada, por causa do que a gente tem vivido. Essa palavra quarentena, ela vem do número 40, e o 40, a Bíblia, ela fala muito sobre esse período significa um fechamento, concluiu uma história na sua vida, vai mudar a estação, você vai entrar num momento novo. Deus tem isso para você. Quantos creem comigo? Deus está te preparando para um momento novo. Por isso que eu pedi para vários do nosso grupos que a gente tem, para entrar, sintonizar e prestar atenção. Deus tem uma palavra para você que vai te edificar e te levar para um nível novo, em nome de Jesus, amém? Para uma história nova. Então Deus está te preparando para isso. E o primeiro texto que eu quero ler com você é Êxodo capítulo 2, a partir do verso 23 até o verso 25, Êxodo capítulo 2, verso 23 diz: muito tempo depois, morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Olha que coisa, aqui nós já começamos o texto lembrando de Israel, quando ficou 400 anos, de novo, olha, 40 dias, 40 anos, 400 anos, de novo repete, esse ciclo, esse período, agora é de 400 anos, né? Para algum texto da Bíblia ainda fala 430, mais específico. Mas o que eu quero dizer, querido, olha, não importa o tempo, o que importa é o clamor. Você quer reduzir o tempo de Deus na sua vida? Deus, eu falei, eu acho que isso a semana passada, Deus não atende, Deus não olha para a sua situação, simplesmente porque você está sofrendo. O sofrimento não atrai os olhos de Deus. Isso é muito importante você entender. O fato de você estar sofrendo, Deus, olha como eu estou sofrendo, Deus, por favor. O que atrai o agir de Deus, a Bíblia fala que Deus se lembrou. Querido, Deus, Ele vai lembrar da sua aliança, da aliança que Ele tem com você, quando você clamar a Deus. O que atrai os olhos de Deus é o clamor, é a oração, é se achegar no altar, é chorar na presença de Deus. Israel não aguentava mais, por isso eles clamaram ao Senhor. A Bíblia fala que eles gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Nesses dias o seu clamor vai subir até o trono de Deus, e nesses dias Deus vai olhar para você por causa da sua oração, e Deus vai saber, vai lembrar: eu tenho uma aliança com meu servo, eu tenho uma aliança com a minha filha, e nesta aliança Deus vai intervir. E não precisa esperar 400 anos, 300, não precisa. O tempo vai redimir, vai encurtar. Deus tem pressa para intervir na sua vida, em nome de Jesus, amém? Olha, é tremendo esse texto, porque logo na sequência fala de Moisés, já no capítulo 3, olha aí, de Êxodo, no verso 1, corta a história e leva para Moisés. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, e ele era sacerdote, o sogro dele, que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus, e ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumido pelo fogo. Quando que aconteceu isso? A história de Moisés divide em 3 fases. A fase que ele ficou no Egito, filho da filha de Faraó, desfrutando ali de tudo que a cultura e de toda a riqueza que o Egito tinha, o império. Depois a segunda fase, foi a fase onde ele ficou no deserto, na terra de Midian, e neste lugar ele casou, teve filho,
E depois tem uma terceira fase, aonde Moisés volta para Israel, ou melhor, para o Egito, para libertar Israel do Egito. E essas 3 fases na história de Moisés se dividem em 40 anos cada uma. Olha só que loucura, de novo, 40 anos cada uma. 40 anos Moisés ficou no Egito como filho da filha de Faraó, aprendendo, crescendo, desenvolvendo, se tornando adulto. Depois ele foge de lá. E ao fugir ele fica 40 anos nessa terra. Ou seja, esses 40 anos na terra de Midian, Deus estava levando Moisés para um novo momento na vida dele. Prova é que Moisés, 40 anos, praticamente esqueceu da cultura, esqueceu das crenças. Praticamente, ele se envolveu ali no pastoreio do deserto, ele constituiu família. Então, queridos, eu creio nisso. Em cada ciclo da sua vida, Deus está te levando para um novo momento. Deus quer te levar para uma nova história, um novo momento na sua vida. Eu tenho certeza, quando eu vejo assim, antes estava todo mundo saindo, trabalhando, estudando, indo para shopping e tudo mais. Depois, de repente, mudou tudo. Não é isso? Mudou a situação, isolamento, ficar mais recluso, e isso aqui vai passar, amém ou não? Isso vai acabar, uma hora vai acabar, tem que acabar, vai passar, nós vamos entrar para um novo ciclo, um novo momento. Então, querido, aproveite cada momento que a gente passa. Olha, porque em cada fase, em cada momento, você está debaixo do senhorio de Deus, e Deus está te preparando, Deus está cuidando de você, Deus está te treinando. Esse tempo vai passar, mas você vai sair dele dizendo: Deus, obrigado, Deus, eu aprendi, Deus, eu sou um novo homem, uma nova mulher, Deus, eu entrei, o Senhor derramou revelação, entendimento, visão, e eu tenho certeza, ó Deus, que nesse novo tempo, quando isso acabar, eu serei um novo homem, uma nova mulher, entrando no novo tempo e numa nova história. Posso ouvir um amém aí, um amém aqui? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Receba essa palavra em nome de Jesus. Olha, queridos, nós falamos de 40 anos, nós falamos de 400 anos de Israel, depois nós falamos de 40 anos, as fases de Moisés. E agora, seguindo o texto de Deuteronômio agora, capítulo 9, a partir do verso 9, quando subiu, Deuteronômio capítulo 9, verso 9, o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Olha Moisés, o que ele está dizendo? Que ele, para entregar as tábuas da lei, ele subiu no monte, e no monte ele ficou 40 dias e 40 noites, e nesse monte ele não comeu pão, nem bebia água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, e nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da assembleia. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: desce imediatamente, pois o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram um ídolo de metal para si. Até aí está bom. Esse momento Moisés já estava no deserto, guiando Israel para entrar na terra prometida. Interessante que eles eram para ficar 40 dias apenas, atravessar o deserto e tomar posse da terra prometida. E ele, dos 40 dias, virou 40 anos. E a Bíblia fala que teve um momento em que Moisés subiu, Deus avisou: eu vou preparar esse povo, e esse povo vai receber minhas leis. E Moisés foi ficar 40 dias e 40 noites. De novo, Deus buscou Noé para um recolhimento, já viu? Para um momento de intimidade, no alto do monte. Deus ali no alto do monte, no momento de intimidade com Moisés, que também remete à quarentena, 40 dias. Deus deu da aliança, Deus deu da lei, Deus deu revelação, Deus deu
discernimento, Deus encheu Moisés de sabedoria. Tudo para quê? Para que ele depois ministrasse diante do povo. Olha que coisa tremenda. Só que a Bíblia mostra o seguinte, que enquanto Moisés estava na quarentena, na glória de Deus, Israel, lá embaixo, o povo estava construindo, fazendo um bezerro de ouro. Por isso que Deus ele diz, volta lá e você vai ver o que eles fizeram. Esse povo corrompeu e era o bezerro de ouro. E lá no verso 17, acompanha comigo aqui, ó, no capítulo 9 do verso 17 de Deuteronômio, fala assim, então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-os diante dos olhos de vocês. Ou seja, quando Moisés desceu do monte e ele viu aquela idolatria, o bezerro de ouro feito, todos ali corrompidos, ele ficou tão assim revoltado com aquilo que quebrou as pedras, as tábuas da lei, as tábuas da aliança, quebrou. E ainda diz assim, depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias. Aí Moisés teve que ir para uma segunda quarentena. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, Deus tem uma quarentena para você, não precisa ser 2 não, uma, e você vai aprender tudo de Deus. Tudo de Deus, numa só, tudo, se é obediente, se é submisso, se é fiel, se é servo, numa só, Deus vai derramar muito na sua vida em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque por causa da desobediência aqui do povo, Moisés, aí fala a Bíblia, prostrei perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele até aí. Queridos, olha só, Moisés se achegou a Deus, Deus chamou Moisés, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar, você vai estar dentro da minha aliança, eu vou te falar quais são os meus princípios. Foi a primeira quarentena. Aí ele foi para a segunda já foi por causa da rebeldia do povo, né? Por causa do pecado, as tábuas da aliança foram quebradas, pela revolta, ele ficou indignado, quebrou. A Bíblia fala que ele pegou o bezerro de ouro todo e jogou no fogo, derreteu, e ficou irado, e falou, como que vocês fazem um negócio desse? Que absurdo. Olha, queridos, é interessante, porque na Bíblia a gente vê sempre isso. Existe 2 motivos para Deus te levar para uma quarentena. Fala comigo, 2 motivos para Deus te levar para uma quarentena. É isso que eu quero chegar, é o cerne do que eu quero. Preste atenção que eu quero te dizer. Existe 2 motivos. O primeiro é, ou você entra numa quarentena porque Deus quer fazer você crescer, você entra numa quarentena porque Deus quer acrescentar na sua vida, e Deus quer acrescentar visão, revelação, poder, estratégia, que foi a primeira quarentena de Moisés. A primeira é, eu quero acrescentar tudo que eu sou e tudo que eu tenho para o meu povo, é a primeira. A segunda, se Deus não te levar por causa disso, por esse motivo, Deus vai te levar para o outro. Qual que é o outro? Correção. Fala comigo, existe a quarentena da correção. Ou seja, ou é crescimento, ou é correção. Aí eu te digo hoje, meu querido, eu não sei qual quarentena você está. Porque a quarentena, nesses dias que nós estamos vivendo, para você pode ser crescimento. Não, Deus, eu estou passando esses dias onde Deus está falando muito comigo, eu vou crescer muito, Deus está ministrando na minha vida, Deus está falando. Para outros, não, olha, Deus está me tratando, eu preciso, tem uma área da minha vida aqui que precisa de correção, eu preciso entrar no rio de Deus, eu preciso aprender de Deus, Deus está me alertando, Deus está me corrigindo. Querido, não é vergonha nenhuma, e não tem problema não estou falando um ou outro, não tem vergonha não, ou é um ou é outro, e Deus sempre te leva porque Ele te ama, aleluia, Ele quer você dentro do propósito, por isso que Ele faz, a Bíblia fala, corrige quem ama corrige porque é pai que ama, então não é vergonha isso não. Olha só que coisa, a quarentena de Elias foi o quê? Crescimento ou correção? Quarentena de Elias foi correção. Elias teve medo, Elias fugiu, Elias pediu a morte, depois a Bíblia fala, caminhou 40 dias e 40 noites com aquela comida que o anjo lhe deu, e foi para uma caverna.
40 dias, ou seja, Deus veio, vem cá, deixa eu te alinhar, deixa eu te orientar, deixa eu corrigir, deixa eu fortalecer você, olha o que existe para frente, tem missão, tem propósito, tem muitos que estão firmes na fé, junto contigo, vai nessa tua força, olha que coisa tremenda. Jesus, quando entrou na sua quarentena de jejum, foi o quê? Para crescer, ser mais aprovado ainda, ou correção? Não, quem levou Jesus foi, e guiado pelo Espírito Santo, e levado pelo Espírito de Deus, foi para o deserto, ou seja, Jesus estava ali, envolvido na missão, crescendo, discernindo, entendendo a natureza humana. Deixa eu descobrir até onde o diabo vai, deixa eu entender a tentação, quero vencer esse momento aqui, mostrar para o inferno quem que é como é o poder de Deus, quem que é a autoridade aqui, está debaixo dos meus pés. Crescimento, aprovação, vamos seguir em frente, ou seja, o segundo momento de Moisés, ele teve que ir para o monte de novo, ficar 40 dias e 40 noites, porque o povo havia corrompido, porque havia quebrado a aliança, quebrou a aliança, e porque quebrou a aliança, Deus novamente refez as tábuas. Então, querido, eu quero te dizer hoje em nome de Jesus, aonde você está agora, pode ser que alguma área da sua vida, você também tenha quebrado, como Moisés ali quebrou as tábuas da aliança. Não sei qual é a aliança que você quebrou, não sei, mas de repente uma área da sua vida foi desfeito, foi quebrado, e Deus está te chamando, sobe para o monte, vem para mais perto, vem para junto de mim, que eu vou restaurar isso em nome de Jesus. Deus quer restaurar hoje o teu casamento, o teu futuro, a tua confiança, o teu amor, em nome de, você recebe, diz amém? Deus é um Deus que restaura, não importa qual área da sua vida que você tenha quebrado, desfeito, fragmentado, fragilizado, não importa, Deus te chama de novo e te diz, entra, vem comigo, vamos subir o monte, vamos experimentar de Deus, eu tenho coisas novas para você, eu tenho coisas grandes para você, receba em nome de Jesus. Uns estão entendendo, discernindo, Deus está acrescentando, ministrando na sua vida, te dando discernimento, você vai sair disso aqui, desse tempo mais forte, amém? Uns Deus está criando, outros Deus está ensinando, corrigindo, alinhando, pondo no prumo, né? Deus está fazendo isso em todas as áreas da nossa vida. Você crê em nome de Jesus? Amém mesmo? O tremendo de tudo isso é que Deus chama para perto, não importa o que você esteja passando, meu irmão, Deus está te chamando para perto, Deus está te envolvendo nessa quarentena, não importa, se houve erros, falhas, Deus corrige, Deus te chama para perto para te alinhar, se é crescimento ou correção, não importa, Deus está envolvendo você em nome de Jesus, você recebe, amém? E para fechar aqui, eu quero te mostrar só Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23, fala da história mais uma vez de Moisés, um resumo maravilhoso, aonde fala que Moisés, ainda recém-nascido, foi escolhido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Olha que coisa tremenda. Moisés, preste atenção, para fechar, como é que Moisés conseguiu sair do Egito como filho da filha de Faraó, príncipe do Egito, depois de 40 anos, e ficar ali no deserto, pastoreando ovelhas, até Deus falar com ele numa sarça ardente, mais 40 anos, depois que Deus falou com ele, naquela sarça, que é um vegetal, uma planta, o fogo queimava ali, mas não consumia aquela planta, e Deus falou, vem aqui, eu sou.
conheça que tira as sandálias dos pés, um encontro genuíno com Deus, um chamado, autoridade, revelação. E depois ainda guiou Israel mais 40 dias. Por que Moisés, ele teve essa força, essa vontade de seguir em frente e de não desviar do propósito de Deus? Porque a Bíblia fala que ele contemplava a recompensa, ou seja, porque ele via algo maior lá no futuro. Olha que coisa tremenda, ó. Porque via aquele que é invisível, está vendo? Ó? Por amor de Cristo, considerou o seu opróbrio, ao invés de desejar a riqueza maior, né, dos tesouros do Egito. Então, queridos, o que eu quero te dizer hoje é o seguinte: o que vai te levar a passar por esse tempo, e a vencer, né, e a superar, e a estar com Deus cada minuto até o final, é aquilo que você enxerga lá no futuro, é a recompensa eterna, os seus olhos estão lá na frente. Por isso que Moisés, ele conseguiu sair daquela riqueza, daquele tesouro do Egito, porque ele olhava o futuro, a recompensa, o propósito de Deus. Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem um sonho. Olhe para esse sonho, busque essa esperança no seu coração, busque algo que vai além dos dias de hoje. Quando você tem isso no seu coração, Deus, eu almejo a tua vontade, a missão, o teu propósito, eu enxergo isso, e eu sei que o Senhor tem algo bonito e grande para a minha vida, então eu vou passar por isso, e Deus vai me honrar. Você vai suportar passar por provas, por situações, dificuldades, não importa o tempo que demore, porque os seus olhos estão além disso, em nome de Jesus. Amém, querido? Você recebe diz amém? Por isso que Moisés conseguiu vencer, saiu, depois mais 40 anos, e foi, porque ele almejava, ele olhava a recompensa eterna. E eu quero te dizer hoje, aonde você estiver, Deus está fazendo isso na sua vida. Deus está te mostrando o caminho, o sonho, a vida eterna, a recompensa celestial, que vai além desses momentos que nós estamos vivendo. E quando a gente tem isso no coração, de olhar o lado de lá, de olhar algo maior, de entender que Deus está te levando para algo maior, você passa pela quarentena, crescendo ou aprendendo, sendo aprovado ou corrigido, aprovação ou correção, você passa, Deus te ensina, Deus te ama, Deus te alinha, e você vai em direção à promessa, ao milagre e à vitória em nome de Jesus. Amém? Você